Um grupo de 421 alunos da SpaceX foi organizado para a apresentação de uma solenidade militar. Em determinada etapa, esses 421 alunos se posicionaram em N linhas, de modo que havia exatamente um aluno na linha 1, 2 alunos na linha 2, 4 alunos na linha 3, 6 alunos na linha 4 e assim sucessivamente. Ou seja, para cada número natural k, com 1 menor do que k, que é menor ou igual do que n, o número de alunos posicionados na linha k é igual a 2 que multiplica k menos 1. A figura abaixo ilustra a distribuição dos alunos nas 4 primeiras linhas. Pode-se deduzir com isso que o número total de linhas n é igual a quanto? Ah, pessoal, questão interessante, não é verdade? Bom, então aqui está a sequência que dá o número de alunos em cada linha. O 1 aqui é o número de alunos na primeira linha, 2 o número de alunos na segunda linha, 4 o número de alunos na terceira linha, 6 o número de alunos na quarta linha e assim por diante. O que o problema está pedindo para a gente determinar? No fundo, ele está pedindo para a gente determinar quantos elementos, quantos termos deve possuir essa sequência para que sua soma seja 421. Porque são 421 alunos, na verdade. Presta atenção, vou repetir para vocês. O problema está pedindo para a gente determinar, no fundo, a quantidade de termos que deve possuir essa sequência para que a soma dos termos dessa sequência seja 421. Muito bem. Mas, analisando essa sequência a partir do primeiro termo, pessoal, a gente observa que ela não é nenhuma PA, nenhuma PG, não é verdade? Por que não é uma PA aqui a partir do primeiro termo? Porque se fosse PA, a gente deveria ter 1, 2, o próximo deveria ser 3, não é? Se fosse PG, a gente deveria ter 1, 2, 4, mas o próximo deveria ser 8. Então, considerando a partir do primeiro termo, a gente não tem nem PA nem PG. Mas, se a gente considera essa sequência a partir do segundo termo, pessoal, olha só, a gente tem uma PA. Consegue enxergar? Olha, a partir do segundo termo, essa sequência forma uma progressão aritmética de razão 2 no primeiro termo 2 e razão 2, 2, 4, 6, 8 e assim por diante. Então, qual vai ser a ideia? A ideia vai ser determinar a quantidade de termos que deve possuir essa PA, essa progressão aritmética, para que a soma dos seus termos seja 420, na verdade, porque um está ficando para trás, para que a soma dos termos seja 420. Ao n que eu determinar, a quantidade de termos que satisfaz essa condição, eu devo somar 1. É esse 1 que está ficando para trás aqui. Né? Uma quantidade, uma linha, tá bom? Então tá. Vamos ver como é que a gente resolve essa questão. Eu devo determinar, né, a quantidade de termos, o número n de termos nessa sequência, tal que a soma dos n termos seja igual a 420. Qual é a fórmula que dá para a gente a soma dos n primeiros termos de uma PA, pessoal? É a seguinte: A1 mais AN vezes N sobre 2. Essa é a fórmula que te dá a soma dos n primeiros termos de uma progressão aritmética. Isso deve ser igual a 420. Muito bem. Então, continuando, o primeiro termo aqui é o 2. Mas o AN a gente não tem. Opa, AN, o último termo a gente não tem. A gente para um pouquinho aquela conta e calcula o AN aqui do lado. Qual é a fórmula do termo geral do AN? AN é igual a A1 mais N menos 1 vezes R. Então vai ficar assim, AN é igual a 1, primeiro termo, 2 mais N menos 1 vezes a razão, que também é 2, né? É 4 menos 2 que dá 2. Excelente. Um pouco mais, AN vai ser igual a 2. Aqui eu vou fazer distributiva. 2 vezes N dá 2Ns. 2 vezes menos 1, menos 2. Esse 2 você vai simplificar com esse. Vai sobrar o quê? AN é igual a 2N. Muito bem. Uma vez calculado o AN, a gente volta para cá, né? E no lugar do AN a gente coloca o 2N. Vai ficar assim, então. 2 mais o AN, que é 2Ns, vezes N, isso tudo sobre 2, deve ser igual a 420. Muito bem. Agora, pessoal,
Observe que aqui dentro do parênteses a gente tem uma soma de duas parcelas e essas duas parcelas possuem o fator 2 em comum. Portanto, vou colocar o 2 em evidência, tá? Assim, ó, 2, abre parênteses. 2 dividido por 2 dá 1, mais 2n dividido por 2 vai dar n. Fechou parênteses. Ainda tem esse n aqui que eu estou repetindo, ó. Sobre 2 é igual a 420. Por que convém a gente colocar o 2 em evidência, pessoal? Porque aí a gente vai simplificar, ó, esse 2 com esse. Se você já consegue fazer a simplificação sem colocar o 2 em evidência, excelente, você ganha um tempinho aí, não tem problema nenhum não. Bom, continuando, agora a gente deve fazer distributiva, n vezes 1 dá n, mais n vezes n ao quadrado, igual a 420. Conforme vocês estão observando, a gente vai obter aqui uma equação de segundo grau, né? Vamos organizá-la aqui, ó. A equação de segundo grau vai ser n ao quadrado, mais n, o 420 para o primeiro membro, menos 420. Igual a zero. Agora, pessoal, fórmula de Bhaskara, que diz o quê? Que n é igual a menos b, o b é 1, com menos da fórmula menos 1, mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado. 1 ao quadrado é 1 mesmo. Agora, menos 4ac. Menos 4 vezes o parâmetro a, que é 1, dá menos 4. E menos 4 vezes menos 420 vai dar mais 1680. Isso tudo sobre 2a. O parâmetro a é 1, 2 vezes 1, 2. Portanto, o n vai ser igual a menos 1, mais ou menos a raiz quadrada de 1681. Isso tudo sobre 2. Excelente. E a raiz quadrada de 1681, pessoal, é 41. Aí a gente vai obter, primeira solução, n1 menos 1 mais 41 sobre 2. Quanto é que vai dar isso? 41 menos 1 vai dar 40. Dividido por 2, 20. Excelente. N2 vai ser o quê? Menos 1 menos 41 sobre 2, menos 42 dividido por 2, que dá menos 21. Logicamente, pessoal, n negativo não pode, porque n aqui é uma quantidade, tá bom? Mas não acabou o problema ainda não, tem um detalhe importantíssimo aí, pessoal, que é o seguinte. Esse 20 aqui é a quantidade de termos que deve ter essa sequência para que a soma dos seus elementos seja 420. Ou seja, a partir daqui, pessoal, a gente tem 20 linhas, não é verdade? 20 linhas. Mas a gente deve considerar essa linha que ficou a primeira linha que está ficando para trás. Portanto, a resposta certa vai ser 21. Assim sendo, a alternativa certa é a letra D.